no Rio o cantor e compositor Renato Russo, líder do conjunto Legião Urbana. Para uma multidão de fãs, um filósofo contemporâneo, um líder adorado. O grupo Legião Urbana não fazia shows há 2 anos, mas quando eles ainda aconteciam, eram cercados por uma mistura de histeria e veneração. Hoje de manhã, aos 36 anos, depois de 12 de carreira e 4,5 milhões de discos vendidos, Renato Russo morreu, vítima de infecção pulmonar. A gravadora EMI Odeon divulgou agora há pouco uma nota oficial. A nota diz o seguinte: lamentamos profundamente a morte ocorrida nessa madrugada do nosso querido Renato Russo, cuja memória permanecerá viva na lembrança do povo, perpetuada que está em seu inesgotável talento e na beleza de suas obras e interpretações que tivemos o privilégio de fixar para a eternidade. A direção da gravadora está reunida neste momento. Segundo o diretor jurídico João Carlos Éboli, Renato Russo morreu às 1h15 da manhã de infecção pulmonar no apartamento dele no bairro de Ipanema. Conforme a vontade do cantor e compositor, o corpo dele vai ser cremado e não haverá cerimônia de velório. O roqueiro Renato Russo começou a carreira em Brasília. O rock marcou a década de 80 em Brasília. O campus da universidade era o laboratório de muitas bandas de rock que fizeram sucesso em todo o Brasil. Foi aqui na UNB que Renato Russo, estudante de jornalismo, começou na música. A primeira banda, Aborto Elétrico, não foi muito longe. Renato Russo resolveu cantar uns tempos sozinho e só em 83 se juntou a outros 2 estudantes e formou a banda Legião Urbana. Quem conhecia o artista desde os tempos da universidade lembra muito bem da relação amor e ódio que ele tinha não só com tudo o que fazia, mas principalmente com o Planalto Central. O Renato Russo com certeza era o embaixador da música, a música jovem de Brasília. Eu acho que o Brasil perdeu um dos melhores letristas que surgiu nos últimos tempos, um talento fantástico e vai deixar muita saudade. Perdemos hoje um grande intérprete na música popular brasileira, grande compositor, e que acredito que nós vamos sentir muita saudade dele. Que Deus o receba muito bem. Até começar a vender os 4,5 milhões de discos do Legião Urbana, Renato Russo nunca teve uma vida tranquila. Ele ficou 2 anos de sua adolescência preso a uma cadeira de rodas por causa de uma doença virótica. Mas quem diria que esse menino tímido, complicado e sensível, que aprendeu piano aos 4 anos, iria virar um dos gurus da juventude na década de 80. Eles eram ruidosos, apaixonados e imitavam o ídolo até no jeito estranho de dançar. Renato Russo cantava o que milhões de jovens queriam ouvir. O primeiro disco foi em 84, com a onda de renascimento do rock brasileiro. 2 anos depois, o segundo disco. Em 88, Legião Urbana foi acusado de incitar a violência por causa de tumultos num show de Brasília. Tem que segurar numa boa, mas eu vi dando mão na cara, é sacanagem, cara. Numa boa, é sacanagem, tá? Do estilo agressivo, Renato Russo passou a compor músicas suaves e românticas. O cantor, que tinha um filho de 7 anos, assumiu que era homossexual e se disse dependente químico de cocaína e alcoólatra desde os 17 anos. Tentava se recuperar com tratamentos de desintoxicação. Às vezes as pessoas podem ter uma impressão de que a fama vai trazer felicidade. E isso não é. Eu, pelo menos de experiência própria, eu sei o que me traz felicidade é paz de espírito. Renato desmaiou no palco em 90, interrompeu uma turnê 2 anos depois e não fazia mais shows desde 94. Dizia ter medo do palco. Nos últimos anos, Renato Russo gravou 2 discos solo. Legião Urbana não acabou, gente, não acabou. Isso é um disco especial para a campanha do Betinho. Do Legião Urbana. Renato se recusou a posar para fotos de divulgação do último disco. Meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão, venha. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos,
vítima da AIDS. O repórter Ari Peixoto está no cemitério do Caju, onde o corpo do líder da banda Legião Urbana vai ser cremado. O corpo de Renato Russo vai ser cremado amanhã no cemitério do Caju. Só parentes e amigos mais próximos terão acesso. A cremação foi uma ordem expressa do cantor e compositor, que também deixou uma recomendação para que não houvesse velório. Renato Russo morreu às 1h15 da madrugada de hoje, no apartamento onde morava em Ipanema. Na hora da morte, ele pesava apenas 45 quilos. Alguns fãs do líder do Legião Urbana estão no cemitério e pretendem passar a noite aqui. E como uma forma de homenagear alguém que para eles era quase divino, vão passar esta noite cantando músicas do grupo. Ainda nesta edição você vai ver as doenças que levaram Renato Russo à morte, os sucessos e a vida de um ídolo da música pop. Nos últimos meses, o líder do Legião Urbana estava muito deprimido e chegou a perder 20 quilos. Há 3 semanas, os vizinhos pararam de ouvir as músicas tocadas pelo morador do 201. A empregada doméstica dormia ao som do teclado eletrônico de Renato Russo e estranhou as noites de silêncio. Eu sentia falta, né? Porque eu vou dormir e ouvir a música dele e ficava maravilhada, né? Mas como todos cantores viajam, eu pensei que eu tinha viajado. O morador do apartamento em Ipanema não era visto há meses, nem na janela do quarto, o único contato que ainda mantinha com o mundo que cantou. Renato Russo passou os últimos dias ao lado do pai que mora em Brasília. Ele veio ao Rio preocupado com o estado de saúde do filho. O cantor passava por uma fase profundamente depressiva. Nas músicas do último disco, Renato Russo fala que sofria do que considerava o mal do século, a solidão. Até na hora da morte, o desejo de se recolher. Ao médico que o acompanhava, sempre manifestou a vontade de morrer em casa. Ultimamente, realmente, ele se entregou. Ele não mostrou força para viver. Qual foi exatamente a causa da morte de Renato Russo? SIDA, AIDS. Há quanto tempo ele tinha a doença? 6 anos. Depois da confirmação da morte, no final da manhã, parentes e amigos começaram a chegar. O ator Maurício Branco, amigo desde os tempos de Brasília, e as atrizes Denise Bandeira e Ana Beatriz Nogueira foram se despedir do roqueiro. O corpo chegou ao crematório do Caju, na zona portuária do Rio, no fim da tarde, acompanhado dos pais de Renato e dos companheiros dele na Legião Urbana. De janeiro a setembro, Renato passou boa parte de seu tempo no estúdio, onde gravou o último disco da banda. Ele estava já pensando em fazer um outro disco solo. Para George Davidson, diretor da gravadora que descobriu a Legião Urbana, o disco A Tempestade é a perfeita tradução do estado emocional de Renato Russo. Um adeus sombrio e amargurado. O Renato vinha já há alguns meses, né, talvez até anos, vivendo dentro de uma grande depressão. Eu acho que é isso que o álbum passa. Amanhã é um outro dia, não é. Os atos extremos de Renato Russo provocavam o público. Ao mesmo tempo em que agredia os fãs durante os shows, ele chegava a agradecer os aplausos de joelhos. Hoje, na despedida do ídolo, só ficaram as boas lembranças. Para os fãs de Renato Russo, restam as letras identificadas com a juventude. Ele era um deus pra gente. Eles estampam no peito a homenagem ao ídolo. Fazem poesia. Existiu apenas um poeta, que fez o que bem entendia e seguiu apenas o seu caminho. E cantam as músicas do vocalista na porta do cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, onde o corpo de Renato Russo vai ser cremado. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua face e sua cor. Hoje, nesta loja de discos na zona sul do Rio, adolescentes dos anos 80 e de todas as épocas acabaram com o estoque de CDs antigos do Legião Urbana. É uma forma de perpetuar o que ele passou para o público. Ele passava tanta força, todos os discos dele ele termina dizendo força sempre. Nesse foi o único que ele não disse. Os amigos de Renato Russo têm maneiras especiais de lembrar o músico. Acho que agora mudaram as estações, entendeu? Mudou mesmo. Porque acho que voz igual dele não tem mais, entendeu? Era bom quando a gente era criança. Uma vez eu vi uma menina que tinha acabado de sair de um show da Legião me falar uma frase que vai me marcar para sempre, porque ela falou: se tivesse uma religião, Renato Russo, eu era dessa religião. Eu fiz com ele uma música que ele gravou agora no último disco. Você
que o meu sorriso é verdadeiro, meu coração está desperto, é sereno meu amor e santo este lugar. Uma das músicas cantadas por Renato Russo e mais tocadas nos últimos tempos é a italiana Solitudine. Ele dizia que, em respeito aos ouvidos dos fãs, aprendeu a língua direitinho, sem sotaque. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine. A busca pelo lugar ideal durou uma semana. Mas além de atender ao pedido do filho, Dona Maria do Carmo Manfredini tinha uma preocupação. A de que a beleza do jardim pudesse resistir às homenagens dos milhares de fãs de Renato Russo. A localização do sítio, a 50 quilômetros do centro do Rio, pode evitar uma grande concentração de admiradores, segundo a mãe do compositor. As cinzas foram espalhadas pelo pai. Ao fundo, uma sonata de Schumann, uma das obras preferidas de Renato Russo. A despedida da família foi discreta, num silêncio de saudade. Deus dá o tempo da gente, Deus levou ele na hora certa. Eu agradeço a Deus, sempre falo, agradeço. O tempo do meu filho foi um tempo completo, ele não deixou espaço. Então, Deus faz o que tem que ser feito, Deus faz na hora certa e a gente não tem que reclamar de nada.